Maranata, o tempo está cumprido e o reino de Deus se manifestou. Boa tarde, as poucas ovelhas do rebanho. Tarde boa. Glórias ao Filho de Deus. Como dizem os ingleses, Glory to God. Boa tarde. Boas tarde. Tempo é chegado. 16h28. João, quase todos já não recebem mais notificações. Essa é uma rede que foi profanada. Já não se esperam mais notificações, não. Quem ainda recebe notificações quando eu entro? Quem? Quem lhe notificam que eu estou na live? Por isso o alcance foi totalmente amputado. Ah, Susana Cunha ainda recebe. Tem uns ainda que recebem, né? Como a Dalina, Marta. Amém. Uns só conseguem localizar quando enviam nos grupos. Como o Monique já não recebe, Gaspar. Então, por isso, pouca gente deixaram de assistir essa live. Se vocês que estão nos grupos, só nos grupos, agora imagine aqueles que se inscreveram no canal. Essa página tem quantos seguidores? Tem vários, mais de 30, né? Mais de 35 mil, não é assim? Quem sabe? Então, há necessidade de partilhar. Se esperar, eu antes até nem conseguia mais compartilhar a live, mas já consigo em breve. Vão me bloquear de novo a permissão de partilha. Ouviu? Houve uma perseguição muito grande. Depois mais o link chega bem tarde. Né? Quase a live a terminar, só assim que começa a entrar o link. Viu? 50 mil inscritos. 13 seguidores. 13 mil. Como assim? Ah, na voz do que clama no deserto, né? Esse aqui é Mário Marcos. Complicado. Tem problema não. Facebook faz parte do passado. Nós estamos agora a reinar no TikTok. Fazer o quê?
A luta continua. É isso que falou Davi. O assunto que eu trouxe para vocês fala do que estamos a falar aqui. Disse o rei Davi, e Filipe escreveu isso porque foram palavras do apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, dizendo assim: ó tu que disseste pela boca de Davi teu servo. Atos 4, versículo 25. Porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Se levantaram os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Estão a entender? Não somente Herodes, mas também Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Só contra um homem. Não, o que vocês acham? Os povos, ou então as gentes bramaram. Gente, aqui são gentios. As gentes bramaram. E os povos pensaram coisas más. Viu? Aqui a diferença entre os dois povos. Os povos são os judeus e as gentes são os gentios. Os gentios bramaram e os povos pensaram coisas vãs. Os gentios bramaram, deram bramido, rugiram como leões. E os judeus israelitas pensaram coisas vãs. E nesta guerra, onde houve alianças, veja que os gentios e os povos não se topavam. Eram adversários. Não havia comunicação. Mas um dia acharam um inimigo comum. Entendeste, né? Eles acharam um inimigo comum. E fizeram pazes, fizeram alianças para combater o inimigo comum. Os gentios, os povos. Isso se manifestou através dos gentios que estavam em Jerusalém. Como Pilatos e o seu exército e o seu governo. E também Herodes. Entre Herodes e Pilatos não havia paz. Estavam de costas viradas. Mas, no tocante a essa matéria, teriam feito pazes, alianças, para poderem combater Jesus Cristo. Por isso, não foi somente Herodes que teria se levantado contra Cristo, mas também Pilatos. Não foram somente os príncipes, mas também os reis
Ambos se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Se levantar contra o ungido de Deus é se levantar contra aquele que o ungiu. E nós sabemos, o ungido de Deus aqui é Jesus Cristo, nessa matéria. E nós sabemos que quem ungiu Jesus Cristo foi o Pai, Deus, como está escrito. E Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, e andou fazendo bem a todos e curando e libertando os oprimidos do diabo. Também nós sabemos qual é a aliança que houve entre Pilatos e Herodes depois que andaram de costas viradas. Então se cumpriu as palavras de Davi, que os príncipes se juntaram a uma contra o Senhor, se mancomunaram com os reis, fizeram aliança, levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, contra o Senhor dos exércitos e contra Jesus de Nazaré. E essa história se repete entre nós. Aqui está o ungido de Deus, o enviado do Espírito Santo, o enviado do céu. Aqui está o mensageiro da restauração, trazendo a mensagem da restauração. Aqui está o cumprimento da palavra de Deus. Estamos a ver os reis e os príncipes se mancomunando, ou então se juntando contra o ungido, contra o mensageiro. Vocês não podem ver como eles estão a trabalhar, ou como eles têm trabalhado. Isso não é de agora. Não aos olhos dos humanos, mas sim fora das telas, fora das câmaras, fora das populações, estão a trabalhar ou têm trabalhado noite e dia para poderem impedir a obra da restauração. Por isso, as manifestações desse trabalho maligno são visíveis no mundo físico, como as perseguições e outras coisas aí que vocês já sabem. Mas não se esqueçam que o Senhor, aquele que está sentado no trono, está zombando deles, está lhes rir. Na sua ira, ele vai destorná-los. Na sua ira, ele vai machucá-los como um carro machuca, sim, os manolhos numa parede. Assim o Senhor está zombando deles, porquanto quem os congregou é o próprio Deus. Como está escrito a respeito de Faraó: eu te levantei para eu mostrar o meu poder a você e para que o meu nome seja conhecido em todas as nações. Então a história se repete, incitados para a morte, e eles se mancomunam, se juntaram, não somente os gentios de hoje, que são os pecadores de fora, e também os povos de hoje, que é a igreja, a religião cristã. Ouviu? Se mancomunaram os povos e a gente, ou então as gentes e os povos. Hoje os gentios são os ateus, os mundanos lá de fora, que dizem que não tem nada a ver com Cristo, ou então religiosos, mas de outras religiões que não tem nada a ver com Cristo, como budistas, muçulmanos, espíritas, sei lá. Esses são os que representam hoje no espírito os gentios. E os israelitas corruptos é a igreja corrupta. E essa igreja, começando da mãe até a sua filha. A mãe e a filha são a igreja corrupta, que não pode tomar o nome da igreja, mas sim
a sinagoga de Satanás, a religião do diabo. E se chamamos de igreja, então a igreja caída. Esses se juntaram, se mancomunaram, quer os muçulmanos, os budistas, os espíritas, a tradição, juntos se uniram para combater contra Elias. Os reis e os príncipes se juntaram para combater contra a verdade, contra a obra da restauração. Os Pilatos hoje existem, são os presidentes das repúblicas. E os Herodes são os reis. Juntos se mancomunam. Se juntaram para combater a verdade. Mas não se esqueçam, também a história vai se repetir da vitória desses por Jesus de Nazaré. Assim como Emmanuel os derrotou, também se preparam porque serão derrotados nesta dispensação. Diz a Bíblia que Jesus, diz o profeta, falando a respeito de Emmanuel, dos povos ninguém esteve com ele na batalha. Ele sozinho teria descido nas partes mais baixas da terra e teria vencido e tomado as chaves da morte do inferno. E as anjas da morte teriam sido soltas, mas não puderam reter o Senhor. Dos povos ninguém esteve com ele. Ele sozinho entrou na batalha e derrotou os seus inimigos. E venceu a batalha. E no terceiro dia ressurgiu. Também Elias vai machucá-los, descendo às partes mais baixas da terra. E em Elias também se repete a palavra. As ansias da morte foram soltas, mas os portões do inferno não prevaleceram contra Elias, não puderam lhe reter. As partes mais baixas da terra não vão reter Elias. Elias vai completar, cumprir a sua missão, a sua obra da restauração, cercado, habitando no meio das bestas feras, habitando no meio de um povo impuro, de lábios impuros, habitando no meio, tendo a cama, debaixo da sua cama o próprio inferno, andando no vale da sombra da morte. Elias não temeu e não temerá, porquanto a vitória já está declarada. Pois aquele que vela pela sua palavra já falou que a sua palavra vai se cumprir. Isto é, nenhum se susterá diante de Elias todos os dias da sua vida. Isto é, aquele que vê as coisas que não são como se já fossem, e já viu o fim da guerra de Elias. Que Elias vai triunfar. A restauração é um fato. Vai se confirmar, vai se realizar, vai se concretizar. Por isso, estamos nesta batalha. Deixa que eles se juntem. Deixa que eles se unam. Deixa os povos e os gentios se congregarem contra Elias e aquele que enviou Elias. Deixa os reis e os príncipes se mancomunarem juntos, se juntarem, falarem coisas vãs, pensarem coisas ruins. Deixa bramarem as bestas feras, mas que não vão lucrar. Não vão vencer esta batalha. Ok? Por isso, estamos aqui cumprindo a nossa missão. E nós vamos completar ou cumprir a nossa missão. E completar a obra. Teremos que chegar até o fim e dizer assim: combatemos um bom combate. Terminamos a carreira. E nesta caminhada guardamos a fé. Então, a coroa
é um facto. Aleluia. Coitado dos reis. Onde estão Pilatos e Herodes? Onde estão os gentios que bramaram contra Emanuel? Onde estão os povos que falaram coisas vãs contra o Nazareno? Onde estão Pilatos e Herodes? Todos esses pereceram. Os reis e os príncipes se macumunam contra Elias. Só que quem se macumunar contra Elias se macumuna contra aquele que enviou Elias. Elias foi enviado por quem? O mesmo que teria enviado Jesus é que enviou Elias. Elias já está na sua terra. Ele veio para restaurar todas as coisas. Elias já está na sua terra. E ele manda na sua terra. Amém? Então, os povos estão a bramar, ou então os gentios estão bramando, e os povos estão falando coisas vãs. Herodes e Pilatos se macumunaram, se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Mas o Senhor que está sentado no trono, aquele que está entronizado entre os querubins, aquele que habita no meio do louvor do seu povo, aquele que tem o seu trono nas pontas do unicórnio, ele está dizendo, olha o que ele está dizendo aqui, olha o que ele fala sobre esta congregação, sobre os congregados, os conjurados. Ele está a falar sobre os conjurados, dizendo assim, aleluia. Porque se amotinam gentes, e os povos imaginam coisas vãs, e os reis da terra se levantam, e os príncipes juntos se macumunam contra o Senhor e contra o seu ungido. E eles estão dizendo, rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. Ouviu? Aquele que habita nos céus se rirá. Está a falar de rir. Vai zombar. Vai zombá-los. O Senhor que habita nos céus os zombará. Zombará deles. Vai zombá-los. Então vai lhes falar na sua ira e no seu furor vai os confundir. Tem um miúdo aí, depois que o amigo dele esteve aqui e eu mandei um recado mostrando que eu não me esqueci o que ele me fez, não. Ele vai perecer, vai morrer. Não sei se ele viu ou alguém fez esse corte, ou o rapaz lhe ligou e falou isso. Eu vi, fez uma publicação a dizer, sempre temi a ira de Deus. Eu estou a pensar que você vai escapar da ira de Deus por temer da ira de Deus. Não escapam os que temem a ira de Deus. Pois os judeus também temiam a ira de Deus. E veio João, os viu a temerem da ira de Deus. E João lhes falou, quem vos ensinar? Eles não somente temiam, e fugiam. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Quem vos ensinou
a fugir da ira de Deus? A quem? Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Por que João falou isso? Porque ele viu que eles fugiam da ira de Deus. Queriam escapar da ira de Deus. Queriam evitar a ira de Deus. E João disse, desse jeito não conseguireis fugir da ira de Deus. Desse jeito, com as vossas vidas tortas, não escapareis da ira de Deus. Jesus repetiu as mesmas palavras. Jesus explica, veja que a lei, é isso que eu preguei ontem. A lei não descodificou as coisas, não interpretou os mistérios. A lei falou os mistérios e continuaram mistérios. Quando João falou, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus, eles não tinham noção o que João queria, estava a lhes falar. Eles estavam a pensar que é só o juízo de Deus. Que é mais ou menos uma praga, uma guerra, cativeiro de Deus, como para a Babilônia. Muito mais do que isso. Já estava a falar do inferno e veio Jesus que veio explicar os enigmas de Deus, os mistérios, e veio Jesus que veio ensinar os humanos. Então ele interpreta o que os profetas falaram. E o último profeta foi João. Jesus diz, a ira de Deus é a condenação do inferno. Ele fala, como escapareis da condenação do inferno? Ó serpentes e escorpiões. E João diz, ó raça de víboras. Eles queriam escapar da condenação do inferno. Eles queriam fugir do inferno. Mas João disse, desse jeito não. Jesus disse, desse jeito não escapareis. Qual jeito? O jeito religioso. E o que é ser religioso? Ser religioso é você ter um Deus que você serve, que você adora, mas porém você nem conhece esse Deus. Todo aquele que adora um Deus desconhecido é um religioso. Pode ser Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro que é adorado, buscado no desconhecimento, é religião. Ok? E aí se faz todas as obras de caridade, boas obras, para poder alcançar a perfeição, a mortificação, ou então o aperfeiçoamento. Mas quanto mais eles fazem essas boas obras, essas coisas que aparentemente parecem ser boas aos olhos dos homens, mas ruins aos olhos de Deus, mais eles se contaminam. E vão fazendo essas coisas com interesse. Cheios de ódio, cheios de malícia, mas servem a um Deus santo, achando que Deus consente com as suas obras. Eles pensam que Deus é bajulado. Eles pensam que Deus é corrompido. Você faz uma boa obra, então mexe o coração de Deus. Convence Deus. Não. Só há uma atitude que convence Deus. É o arrependimento. Há um coração quebrantado e contrito. O pecador que se humilha e reconhece suas práticas e se arrepende, esse mexe o coração de Deus. Deus não suporta, não resiste a esses. Mas os ímpios que acham que ao fazer as coisas boas, ao praticarem a obra, a realizar a obra de Deus, que poderiam agradar a Deus. Se diz a Bíblia que sem fé não se pode agradar a Deus, mas também
os que andam na carne não podem agradar a Deus. O que é isso andar na carne? Andar em pecado. Ouviram? Agora veja que ele vai se irar. Na sua ira vai lhes falar. E no seu furor vai os confundir. Vai os envergonhar. E sabe onde é que há vergonha eterna? É no inferno. Se a cruz é vergonha, então eu prefiro passar vergonha com Cristo Jesus, carregando a minha cruz, do que passar a vergonha eterna no inferno, no lago de fogo que arde com enxofre. E os religiosos querem fugir desta vergonha, querem escapar da ira de Deus, querem fugir da condenação do inferno, do jeito deles. Não vão conseguir escapar. Diz o profeta que não há armas para poder combater contra a morte. Não existem armas. Não. Só pelo sangue de Jesus tu podes vencer a morte. E não pensa falar o sangue de Jesus. Não pensam que quando você fala o sangue de Jesus você escapa da morte. Não. Quando você foi lavado, purificado, perdoado, comprado, santificado pelo sangue de Jesus. Ok? Pelo sangue de Jesus. E nós sabemos qual é a condição sine qua non para que o sangue te purifique. Arrependam-se e creiam no Evangelho e sereis salvos. Mas os pecadores querem fugir do inferno permanecendo em pecado. Não. O pecador que vai escapar do inferno é o pecador que foge, não do inferno, mas que foge do pecado. Se você fugir do inferno em pecado, não escapa. Se você fugir da morte em pecado, não escapas. Mas se você fugir o pecado, por isso temor a Deus é se desviar do pecado. Se você fugir do pecado, isto é, através de Jesus Cristo, crendo em Jesus e se arrependendo, isto é fugir do pecado. Então você vai conseguir escapar da ira de Deus, da condenação do inferno, da vergonha eterna. Mas ao contrário disso, não há armas possíveis para vencer a morte. Não há armas possíveis para se defender do inferno, da ira de Deus, ou então da condenação eterna. Não existem armas, não existe outro método ou uma outra metodologia para os homens poderem escapar disso. Somente renunciando às vossas vidas, isto é, se arrependendo dos vossos pecados e tomando a cruz, que é a palavra de Deus, e seguir o Senhor todos os dias das vossas vidas. E assim vocês podereis escapar da ira de Deus, da condenação do inferno. Então, se ajuntem, se mancomunem, se congreguem, fazem projetos. Mas não se esqueçam, até nisso está a mão de Deus. Até vocês se ajuntarem, está nos planos de Deus. Até vocês se congregarem, se mancomunarem, até vocês falarem coisas vãs contra o Senhor e o seu ungido, está a mão de Deus, porque Ele é que vos levanta, Ele é que vos incita contra a verdade, para vocês caírem nas mãos dele. Para isto eu te levantei, ó Faraó. Para isto eu te levantei, para eu mostrar o meu poder a você. E para que o meu nome seja conhecido. Deus levanta os pecadores contra si. Deus incita os inimigos da verdade contra si, para virem tombar
nas suas mãos. Deus rega a vinha da destruição para depois ser destruída. Como assim? Sim, é isso que ele faz. Está a regar aquela vinha, mas não é para ser aproveitada, é para ser destruída. Deus se abaixa para tocar na cabeça do inimigo. Deus se inclina. Aleluia. Se deixa perseguir. Se deixa maltratar. É isso que Jesus falou a Pilatos. Tu não terias nenhum poder contra mim se do alto não te fosse concedido. E Moisés falou isso também a Faraó. Eu te levantei para mostrar o meu poder a você. Pois eu me compadeço com quem eu quiser me compadecer. E eu endureço a quem eu quiser endurecer. Então Deus endurece os corações dos seus inimigos. E lhes incita contra ele. Como no dia de Armagedon. Serão incitados para morrerem nos montes de Israel. A batalha de Gog e Magog. Príncipe de Tubal e Mesaque. Esse é o Gog. E as suas multidões como areias da praia do mar que não se pode contar. É Magog. Incitados contra o Senhor e o seu arraial. Mas serão incitados para irem morrer nos montes de Israel. Ok? Esse Deus é o mesmo de ontem. Ele não mudou. Ele continuou mesmo. Ele fez isso na caminhada, na história. Ele ainda faz isso. Aleluia. Glórias ao Filho de Deus. Glory to God. Então, diz a palavra do Senhor. Tu vais procurar os teus inimigos e tu não vais lhes achar. Não lhes acharás. Hoje você está a lhes achar. Hoje, se você lhes procurar, você vai lhes achar. Hoje foram agigantados para perecerem. Mas amanhã tu os procurarás e tu não vais achá-los, porque já não serão mais. A ira de Deus e a vergonha eterna vai lhes alcançar. A condenação do inferno é um facto para eles. Por isso, tu que me ouves, salve a tua alma. Não brinque com a tua alma. O inferno é real. É a mensagem que eu preguei ontem. O inferno é real. E anteontem disse que Deus não muda. Amém? Graças a Deus. Porque bramaram os povos? Estão rugindo. Os povos, ou então os gentios, e os povos estão falando coisas vãs. Porque se macumunam? Por que se macumunam e se amotinam a gente? E por que que os povos estão a imaginar coisas vãs? Por que que os reis se levantam junto com os príncipes contra Elias, o ungido de Deus, o mensageiro da restauração? Não. Elias vai derrotá-los sozinho. Olha só, por exemplo, o que está a acontecer agora. Um só homem está a perturbar toda a semente do maligno na terra. Um só. É isso aí. Então, a palavra está a se cumprir. Um só homem. E agora, os aventureiros teimosos, obstinados, quando eu vos avisei que quem me enfrentar vai morrer, é melhor vocês ficarem calados. Vocês acharam que eu estava equivocado. Vocês acharam que eu estava a falar à toa, em vão. Vocês que estavam a falar em vão. Vocês estavam a pensar.
que eu era um aventureiro. Eu vos disse, cuidado. Eu estou a caminhar há 27 anos carregando a minha cruz. Hoje já estamos a falar em 28. Passaram mais de 7 anos. Há 7 meses depois de 27. Então, vamos arredondar em 28. Sabe, eu vi muita coisa. Eu vi pessoas a perecerem. Eu vi pessoas a ficarem pobres. Eu vi a mão de Deus a pesar sobre todos que me afrontaram. Eu vi isso tudo. Não, vocês não entenderam. Eu disse que eu vi e ainda estou a ver. Mesmo quando era menino, eu vi Deus a punir todos aqueles que se opunham à minha caminhada. E não lhes punia na hora. Ele os deixava, ainda os regava. Depois é que vinham os cortar. Eu vi isso tudo. Por isso, quando eu vos avisei, eu estava a vos advertir do perigo que vocês iam correr. Agora todos os pastores pentecostais estão com depressão. Todos os padres estão deprimidos. Os padres não se levantaram contra mim, mas por perderem a guerra, todos estão com depressão. Agora imagine aqueles que falaram que eu era falso profeta. Eu vos avisei. Ou pentecostais, pastores, eu não vos avisei. Eu até apelei. Eu vos disse assim, sabe? A prudência é ficar calado. Isso é prudência. E se for verdade? São os tolos que falam em vão. Na multidão das palavras tem muita vaidade. Quando você não tem a certeza, usa a cabeça. Fique em silêncio. Não digas nem bem nem mal, porque você não tem a certeza. E a certeza tem que vir de Deus, não de você. Vocês tiveram a certeza que saiu dos vossos corações. Vocês esqueceram que os corações dos homens são enganosos. Vocês esqueceram que só há um verdadeiro. E há uma verdade, que é Deus. Vocês deveriam ir buscar a Deus, a face de Deus, até achá-lo. Talvez que não achá-lo para a salvação. Qualquer um que fosse inquirir para querer saber quem é esse homem que está a ser odiado na terra, receberia a revelação. E isso ia te levar você a ficar mais prudente. Vocês foram tolos, entraram no mesmo embalo dos vossos mestres, dos vossos líderes, e começaram a falar à toa. Hoje agora está aí, todos vocês deprimidos. Pá. E ainda está uma pergunta, mas ele é homem de Deus ou é um bruxo? Como é que as orações dele estão nos fazer mal? Orações do bruxo faz mal a um pastor? Como pode vocês são pastores e vocês dizerem que como as minhas orações estão a vos perturbar se eu sou homem de Deus? Nem a oração do homem de Deus, nem a oração do bruxo perturba o homem de Deus. Não, calma aí. A invocação dos bruxos não perturba o homem de Deus. E as orações do homem de Deus não perturbam o homem de Deus. Como é que é? Jesus disse isso. Satanás não pode se levantar contra Satanás. Se eu fosse das trevas e você das trevas, nunca vos perturbaria. Porque Satanás, se levantar contra Satanás, o seu reino acaba. Se eu fosse das trevas e vocês, homens de Deus, muito mais ainda, que o reino de Deus é maior que o das trevas. Então, as orações do falso profeta, que vocês dizem
diziam, ainda dizem, nunca vos perturbaria, vocês que são homens de Deus. Então isso mostra que eu sou o homem de Deus e vocês são do maligno. Ah, mas como é que o homem de Deus perturba os do maligno? Sim, porque vocês blasfemaram. Porque vocês se opuseram aos retos caminhos do Senhor. Vocês se opuseram. Vocês recalcitraram contra os aguilhões. Vocês tocaram na menina do olho de Deus. Esse é o salário que vocês estão a receber. Mas aqueles que se calaram, não. Os que ficaram em silêncio, não. Excepto aqueles que ficaram em silêncio, mas no espírito entraram na guerra. Esses também, como feiticeiros que vieram atacar, não sei o quê. Esses aqui estão a sofrer. Como os padres. Os padres, já ouviram um padre em Angola falar de mim? Quem já viu nas redes sociais? Nenhum. Nenhum padre pronunciou o meu nome. Nenhum. Pelo menos, estou a falar assim abertamente. Lá eles também falavam. Já ouvi só um que foi convidado, que disse, eu vou na festa de uma igreja de 20 anos. Em outras palavras, nós somos milenários. Vamos na igreja que nem um século tem. Não falou de mim. Mas falou, desprezou a igreja. Mas que a grande prostituta, seus padres, bispos, eles estiveram na guerra diretamente no espírito, para defenderem o reino de Satanás. Por isso estão desesperados. Depressão com eles. Agora vocês, mesmo não sendo feiticeiros, muitos de vocês pentecostais, falaram em vão, pensaram coisas vãs, bramaram como com os gentios e falaram coisas vãs, falaram todas as palavras de maldição contra o homem. Como disse Enoque, o sétimo depois de Adão, que o Senhor viria para vos julgar por todas as blasfêmias que vocês falaram contra ele. Pois os anjos que não guardaram seu principado estão nas cadeias da escuridão eterna, reservados aí até o dia do juízo. Não, você não entendeu. Os anjos que não guardaram seu principado foram capturados e presos e lançados nas cadeias da escuridão eterna, no abismo, ou então a esperar o julgamento. Ok? Estão entendendo? E Judas, o irmão de Jesus Cristo, estava a dizer, estou a falar irmão, filho da Maria, estava a dizer, se os anjos, quando não permaneceram no seu território, foram presos e lançados nas cadeias, quanto mais vocês, que são como animais irracionais, vão escapar da ira de Deus por todas as blasfêmias que vocês falam contra ele. E de Judas ainda foi mais longe, diz assim, veja só, Miguel, quando contendia a respeito do corpo de Moisés com Satã, não ousou pronunciar juízo blasfemo contra ele, mas disse, o Senhor te repreende. Mas vocês vituperam as dignidades, desprezam as autoridades, só sabem respeitar as autoridades políticas. E tende sempre aí, olha, a Bíblia diz, Paulo diz para fazer orações, intercessões aos reis, aos príncipes. É só isso que vocês sabem. É só isso que os pecadores sabem. Eles esqueceram que existe autoridade na terra. Aquele que é de cima é sobre todos. Tem uma autoridade que desceu do céu, que é maior que os vossos reis que vocês estão a interceder. E vocês levantam juízo blasfemo contra a dignidade, a autoridade. Como vocês vão escapar? Não é possível escapar. Por isso vocês estão a sofrer.
Quando eu vos avisei, vocês não me obedeceram. Quando eu vos avisei, vocês desprezaram. Mas Balaão aceitou o conselho de Deus. Vocês não. Balaão temeu. Vocês não. Aliás, o tio de Jacó aceitou o conselho de Deus. Labão, naquela noite, quando furioso queria matar Jacó, Deus lhe apareceu e disse: não fales nem bem nem mal a Jacó. E ele se sujeitou e viveu. Porque Deus falou: senão vais morrer. E eu também vos falei: cuidado me chamarem de bruxo. Cuidado julgarem os meus cabelos. Cuidado falarem que eu sou falso profeta. E se for mentira que vocês estão a falar? E eu vos falei: vocês sabem quais são as consequências de vocês sofrerem? Uma procuradora entrou aqui no Facebook, toda atrevida. Ele estava pensando que aqui é no tribunal, onde ele manda, juntamente com o juiz. Estava a questionar o meu cabelo. Hoje está perturbada. Só lhe respondi aqui: sua ignorante, sua pecadora. Você sabe o que é? Hoje está com depressão. Ele estava a pensar que aqui é no tribunal. Ele estava a pensar que aqui é no tribunal Dona Ana. Ele estava a pensar que aqui é no tribunal do STF, né? Como é que chama aí? Brasileiro. Do Moraes. Procurador tola. Pastores tolos. Pois as varas é para as costas dos tolos. Agora está aí as varas de Deus. Só que essa repreensão não é porque Ele vos ama. Porque Ele só ama os que lhe amam. Essa repreensão é juízo. É para a morte. Esta enfermidade não é senão para a morte. Mas é verdade. Se vocês ainda não morressem, se humilharem, vão viver. Isso não é tribulação. Vocês vão chamar isso de tribulação. Nós estamos com depressão, estamos a passar prova. Todos vocês estão deprimidos. Todos vocês que se levantaram. Todos vocês que usaram as redes sociais, que usaram púlpitos, microfones para dizer que um falso profeta está a nos afrontar, se levantou na terra, porque não sei, todas as palavras, todos vocês. Você conheceu alguém? Vocês que estão na live, você conheceu alguém que era muito interativo nas redes sociais? Ou na sua igreja, da tua parentela, no grupo onde você estava? Quem é que conheceu alguém num grupo de família, da igreja, não sei onde, que sempre falava mal de mim? Ou então nos comentários das minhas mensagens, que eles entravam sempre para comentar, para ofender, para falar baboseiras. Lhe procura agora. Se ainda não morreu, está a sofrer. Está a gemer com a depressão. Se ainda não morreu. Porque uns morreram e os que ainda não morreram estão a sofrer, mas também vão morrer. A não que enquanto estão a sofrer, virem se prostrar diante de mim. Quando viste dobrar o joelho diante de mim, eu vou te falar: levanta-te e vai, e não voltes a blasfemar, e vais sentir a paz. Eu não vou reter o perdão. Aliás, essa não é a nossa natureza. Reter o perdão. E depois vocês também, que são os domésticos da fé, sem sabedoria, sem entendimento, vêm aqui interceder pelos vossos que estão a sofrer. Em vez de vocês ajudarem a dizer: vai ter com homem, manda um áudio, vai na igreja, entra na live, escreve que você blasfemou, está a sofrer. Não, você vem: perdoa só o meu filho, apóstolo, perdoa só o meu marido. O dia que mais alguém me falar isso, aí já é que vou lhe mandar mesmo já a espada. Vocês não façam isso. Convencem eles a virem se arrepender.
Porque Deus jamais vai perdoar quem não se arrependeu. Amém? Eu até apelei. Você se lembra quando eu estava no monte? O que é que eu vos falei? Estou a vir aí. Vocês começaram a rir. Lembra quando eu estava no monte que eu falei? Vai haver um novo Carmelo. Vocês estavam a zombar. Você se lembra quando vocês se levantaram contra mim há 3 anos, ao Pentecostais? O que é que eu vos falei? E se eu estou a falar a verdade? E se vocês estão a falar a verdade? Então, disse um de nós, o mentiroso vai perecer. Agora vocês estão a perecer. Então, vocês são os mentirosos, eu sou verdadeiro. Eu estou aqui, de pé, saudável. Minha tia uma vez me disse que enquanto eu usar a foto do mestre, não vai falar comigo. E até hoje é assim. É feiticeira. João. Porque bruxo. Ah, os povos estão pensando coisas vãs. E também os gentios estão bramando. Todos eles deprimidos. Sim, o Fumukanda está-lhes está-lhes a arrasar um Fumukanda. Todos eles desesperados. Pergunta o Yeye Yelson. Vai te contar o que eu estou falando. Yeye estava apavorado. Porque Yeye viu um que morreu na hora por ter falado mal do homem. Nem sequer passou 2 semanas, passou. E não pensei que estava doente. Assim de pé, na festa, a dançar, a festejar, caiu. Então, o rapaz me mandou um áudio e disse: Meu Deus, quem fala mal vai morrer. Eu vi, estou apavorado. Disse: Quieta-te, não temas. Poderoso Deus. Você conheceu alguém que tinha muito ódio e manifestava o seu ódio contra mim? Conheceste alguém assim? Na família, na vizinhança? Conheceste? Não aqueles que tinham ódio e não manifestavam com palavras. Conheceste alguém? Vai só lhe provocar essa pessoa. Vai só, lhe provoca só, lhe manda uma mensagem e diz assim: o que é que tu falas do apóstolo Marcelino Mário Bento? Oh, há um novo paradigma. Lhe pergunta assim: o que é que tu achas do apóstolo Marcelino? Vai te falar: nunca mais me fala deste nome. Ok? A primeira vez que eu senti medo do mestre, quando isso aconteceu, viu? O Yeye, o discípulo, sentiu medo quando ele viu seu parente conhecido, amigo, vizinho, a morrer terrivelmente. O rapaz ficou aterrorizado. E ele falou: meu Deus, vão morrer todos que se blasfemarem. Eu vi. Eu disse: quieta-te. Ok? E tem que sair perto dele.
Uma vizinha minha. É assim, pai. Ira terrível do homem. Agora, vai lá, Jô. Vai lá lhe perguntar. Estou a falar com o Jô, com a mulher dele. Ah, Jô Silveira. É o do quem? Do São Tomé. Eu conheço um que está mal, muito mal. Todos os aventureiros estão no silêncio, dentro e fora da igreja. Claro, porque sabem em que fase nós estamos. Sabem que estamos numa fase do vermelho. Deus vai responder à blasfêmia com morte. E imediata. Antes ainda os regava, para depois os matar. Agora não. Agora é na hora. Aleluia. Eu conheço dois. Um tinha ficado perturbado e a outra apanhou HIV. A morte lhe levou. Eu conheci uma que me contaram essa semana que até abandonou o marido por causa de mim. Fez a cabeça de todos os parentes das duas partes contra o ex-marido. Disse que eu era feiticeiro e que ele estava a seguir um feiticeiro e que também já era um feiticeiro. Maria Aide disse: conheço 4 pessoas. Sabe? Abandonou o casamento porque é testemunho de Jeová. Foi embora. Sabe o que aconteceu com ela? Após uma crise foi sedada pelos médicos e entrou num estado de coma. Sabe? E quando entrou no estado de coma, Elias lhe apareceu. Lhe perguntou: você me conheces? Conheces o fulano? Conheces o fulano? Não, não é você me conhece. Conheces o fulano? Estás a fazer ideia do fulano? É o ex-marido. E mesmo lá no estado de coma, ele reconheceu quem é que estava a falar com ele. Disse: ah, esse é o pastor do fulano? Ele perguntou: e agora? Vocês diziam que ele estava errado. Agora, quem é que está errado? É vocês ou ele? Quem é que está errado? Fala mais. Ainda o Elias lhe falou: só vai ficar boa quando você me procurar. Ouviram? Quando você me procurar, só assim que você vai ficar boa. Ainda ele falou: vai abrir no livro de Malaquias e vai ver onde eu estou. A senhora sai do coma a gritar: Elias já está na sua terra. Já não quero saber mais desse testemunho de Jeová, porque o mesmo Elias lhe falou: Jesus é Deus. Porquanto os testemunhos de Jeová não acreditam que Jesus é Deus. Elias falou à mulher: lembra-te que Jesus falou ao seu discípulo: há tanto tempo estou com vocês não me conhecem? Quando o discípulo queria saber, nos mostra o Pai, é o que nos basta. Qual Pai? Estou aqui. Jesus é Deus. A senhora saiu do coma a acreditar que Jesus é Deus
e que Elias já está na sua terra. Não quero saber mais das mentiras da Testemunha de Jeová, nem das brincadeiras. Ligou para essa pessoa a gritar: Elias já está na sua terra. A pessoa assustou. Como assim? Se você odeia isso, eu estou a vida como? Eu vi isso. Ele mesmo, o Elias de Malaquias. É mesmo ele. Por 4. É mesmo ele, não é outro não. Esse até escapou, né? Ou estão a morrer. Esse escapou. Se ele aproveitar, escapou. Jackson, é terrível. Alguém sair do coma a gritar: Elias já está na sua terra. Tá bem? É mesmo ele. O Elias que está escrito no livro de Malaquias 4:5. É esse senhor que está na terra. Não brinque com ele. Ele falou: não brinque. Está falando assim: não brinque. Esse senhor é o povo que está escrito mesmo aqui no Malaquias 4:5. Quem brincar vai morrer. Eu vi. Eu estou a ver no outro mundo. Ele se move lá no outro mundo. Vocês se movem só aqui, né? Ele se move lá naquele outro mundo. Os pentecostais todos deprimidos. Eu quero ver os pentecostais gravarem vídeo a negarem isso, a dizer é mentira. Ele está mentindo. Quero ver. Agora não estou a falar que é todos. Estou a falar aqueles que blasfemaram que eu sou falso profeta. Eles estão deprimidos. Agora aqueles que nunca entraram na briga, não, eles estão bora bom. Bom entre parentes, né? Porque enquanto não sair daquela sinagoga, também não estão bem. Mas pelo menos esse juízo que caiu sobre eles, esses aqui não estão a experimentar isso. Se você procurar um pastor que sempre diz: não, eu não, nesse negócio eu não me meto. Se ele é Elias, se ele não é Elias, eu não quero saber. Não quero falar nada. Pode ser verdade. E se for mentira. E se for verdade. Então, como não sei, não falo. Esse aqui vai ali procurar, vai falar: não, então bora bem. Vai te falar: então bora bem. Eu nunca me meti nessa briga. Essa é briga de Satanás e Elias. Vós sós, se vocês não sabiam, a falsa guerra. Eu já falei da falsa guerra. Vós sois carne de canhão. Elias não veio para lutar nem com principados, nem com potestades, nem com os príncipes das trevas. Elias veio para destruir eles. Elias veio para lutar com Lúcifer, com o pai deles. O inimigo de Elias não são os principados. Os principados para baixo é semente da serpente. Principados, potestades, príncipes, hostes, feiticeiros e todos os humanos pecadores são da semente do maligno. Eu vi num sonho a lua face a face em Ponto Grande. A lua desceu na terra. Eu aproximei para ver de perto. Era muita glória que saía dela. Fiquei admirada, mas uma coisa chamou minha atenção. Muita gente ficava perturbada. Eu vi muita gente aluada na terra. Eu vi mulheres que choravam com ânsias de dar à luz antes do tempo. Foi terrível. É verdade essa visão desta mulher. Eu até vos avisei que quando a lua brilhar, vai haver muitos malucos. Mas quais? Feiticeiros e aqueles que me afrontaram, blasfemaram. E já estamos a ver isso. Tem um grupo de pastores, foram até alguém perguntar. Esse alguém já andou conosco. Eles também me conheceram através desse alguém e a sua família. Foram me perguntar: mas ele é homem de Deus ou é um bruxo? E ele perguntou: por quê? Não, as suas orações estão a nos perturbar. Perturbar? É loucura que está a vir aí. Foge, corre, venha. Hã? Foge mesmo. Vem se arrepender. Vai escapar. A coisa está feia. Como dizia Jonas Savimbi, a coisa está feia.
Eu vos disse isso neste ano, no princípio, que eu vi a lua brilhou e muitos ficaram aluados, loucos. E os que escaparem no brilho da lua não vão escapar no brilho do sol. Estou a falar aos inimigos. Aleluia. Aquieta-te, ó terra, e cala-te. Saiba que eu sou Elias, que havia de vir ao mundo. Aleluia. E que já estou no mundo, e que mando no mundo. Glórias ao Filho de Deus. O meu pai biológico até criticou até mesmo o nome da igreja. Como se pode esse nome dessa igreja para esse até que vai salvar o mundo inteiro? Mal sabe ele que isso mesmo. Mandou vários áudios, isso mesmo. Mandou vários áudios a criticar por estar neste falando para mim tomar cuidado com falso profeta. Nem quis ouvir todos os áudios. Tem quase um ano dessa conversa, meu pai. Nunca mais falou comigo. Lia. Pecador é como um animal irracional. Amém. Glória a Deus nas alturas. Nós temos a nossa colheita da noite, onde as redes estão se lançando no mundo, em geral, mas principalmente na África. Pescando no Mar Grande. E muitos estão-se a juntar. Glória a Deus, aleluia. Faz bem, Lia, na tua família, ficarem em silêncio. Se foram prudentes, pá. Você que está doente, começa a ficar curado agora. E ele enviou a sua palavra, e a sua palavra os curou. Recebam a cura agora. In the name of Jesus. Todos que estão doentes sejam curados agora. Não importa a nação em que se encontras. Minha palavra não tem oposição na terra. Eu a mando nos quatro cantos e ela realiza. Aleluia. Sejam todos curados. Sejam perturbados os burladores, ó Elder. Como vocês também se deixam burlar. Povo da Estene, tá passando mal. Vocês se deixam burlar então como assim? Vocês acreditam muito nas tecnologias digitais, fazem negócios com pessoas desconhecidas através das redes sociais. Infelizmente. Ontem fui obrigado até a falar dessa matéria, porque muita gente está mandando mensagem de burla. Eu tive que falar na reunião dos servos. Tem que ser vivo, pá. Vocês acreditam muito nas pessoas desconhecidas. Maldito é o homem que confia no homem. Você nunca se encontraste com a pessoa, não conhece, porque não, tô a vender caro, estás a transferir o dinheiro. Como então assim? São os preços que vos enganam, né? Isso é cobiça. Hã? Não é barato. E custa muito caro. Não façam isso. Alguém da Namíbia me disse que hoje iria visitar Angola. E agora mesmo alguém da Uganda ligou, manifestou também o interesse de ir visitar o mundo. O mestre.
É muito forte, Johnny. E vocês que estão a orar, a pedir, fazer uma oração, pedir uma petição. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, visite essa pessoa a quem você está a interceder, que está doente, aonde quer que ele se encontre, seja curado. O meu Deus responda, te conceda segundo a sua vontade o que você está a lhe pedir. Em nome de Jesus Cristo. Receba a bênção do Evangelho. Receba a resposta. Abre-te a porta. Abre-te a porta. Abre-te a porta. Em nome de Jesus. Eu fecho as portas do inferno, dos demônios da bruxaria, destrói as algemas que estão na sua vida. Eu quebro os ferrolhos do inferno. Eu despedaço os timões. Em nome de Jesus, que seja livre, seja liberto, seja restaurado. E ele enviou sua palavra, e sua palavra os curou. Então seja curado agora, seja liberto. Sim, essa pedra na vesícula desaparece no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Sejam todos curados. Portas abertas, promoção, emprego, viagem, documentos, restauração, casamentos, libertação, aconteça agora, em nome de Jesus. Quem é que estava a sentir-se mal já está curado. É só uma palavra. É só uma. Eu não preciso duas. A irmã da Namíbia não sei quando vai, mas já pediu o endereço da igreja e tudo. É muito forte, Johnny. Hã? Eu também sofri burla pagando uma motorizada que não vi. Nunca vi a tal motorizada se não chorar pelo dinheiro perdido. Por causa de ser barato, né, Macuaco? É o barato que faz isso. Você fez as contas, não? O preço normal é o dobro disso. Deixa eu aproveitar. É burla! Não façam isso, não. Trocar dinheiro na internet. Milhares de dólares ou euros pela internet. Como é que é? Cê... Não, pode transferir e eu também vou transferir. Mas como? Me falam ainda. Como é que os homens chegam até de fazer isso? É o quê? Isso é bruxaria, né? Isso é feitiço. Hã? Não, deixa ainda. Vamos tratar esse assunto. Quero ajudar as pessoas. Isso é para o verso bem. Hein? Meu pai, senhor, que vieram dois homens para o roubar, e ele mostrou o mata-bruxo. Os ladrões se ajoelharam e pediram a bênção para ele. É mesmo isso que está acontecendo físico, ó, Lia. Teu pai sonhou, mas é mesmo isso que está acontecendo. Estou a ter problema com meu esposo desde que entrei na Estene no casal. Não para de me abusar com as palavras agressivas. O nome dele é Xavier. Você continua somente a buscar a Deus, tá? Depois ele vai te seguir. Aquele que não aborrecer marido, por amor a mim, não é digno de mim. Há 3 anos comprei uma geladeira pela internet, acho que não fabricada. Não fabricada é o que é isso? Não existe? Ah, as ofertas são aliciantes, ok? Oh, não pode. Isso chama-se tolice. Você não conhece a pessoa. Está a dizer que, olha, eu tenho kwanzas, tenho meticais, tenho não sei quem, tenho dólar, tenho euros. Estou a trocar a um preço barato. Ele te manda já o IBAN, as coordenadas. Ele pode mandar aqui, anota, estou a fazer X, tem um X. Não, eu preciso X, olha, vou fazer as contas. Papai, olha, manda já aqui nessa aqui e eu vou mandar também na tua. Olha, manda na minha, eu estou em Portugal, olha, eu vou te dar a minha conta de Portugal. Transfere nessa conta lá os euros. E eu vou transferir os dólares, os kwanza. Olha só, nem conheço a pessoa.
Quando você transferir ele confirmar que entrou, automaticamente ele te bloqueia. Ou então te manda um recibo falso. Olha, já transferiu dinheiro. Manda também você. Em vez de você ir lá confirmar que o dinheiro caiu, não, você não, vai só ver um papel e você acha que caiu. Aí, recibos falsos. Você já fica já enjoado a pensar que o dinheiro já entrou. Afinal, tudo é... Marley, uns usam bruxaria, né? E apanham distrair. Ah, vão se lavar, Valdemir. Agora entendi, não, porque não é normal. Você não estás a ver a moto, só pela fotografia estás a comprar uma moto. Não é normal. Não é normal. Não, 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 não. Acho que não é normal. Isso entrou o mundo espiritual. Entrou bloqueio. Claro. Quando a burla acontecer, só assim que você vai despertar, porque o demônio te abandona. É, Julieta? Isso é feitiço, pá. Ninguém compraria um carro que não viu. Só está a ver a foto, está a transferir o dinheiro do carro. Dizem que eles vêm com bruxaria para dominar as pessoas. Ah, só pode ser. Porque não é normal. Um carro, estás a transferir os milhões. Olha, o carro vai te encontrar na porta da tua casa. Também sonhei que 5 assaltantes me cercaram, mostrei o mata-bruxo, fugiram. H e diversos. Não, só fala não é suficiente. Lia, fala só não. É fala e feitiço. Os dos zeros põem o câmbio muito baixo do mercado e quem está aflito cai no erro. Ouviu? Stober. Stober é especialista nessa área aí. Fala aí, já caíste também numa... Quantas vezes já tentaram te enganar? Escapaste. E quantas você caiu? Fala aí, Stober. Eles gostam dos novos nesse negócio. Você é ignorante, não sabe nada, você passa... Até comentários fazem para a pessoa pensar que é verdade. Não sei como fazem isso. Não, isso é formação. Eles são instruídos a mentir. Palavras bonitas. Eles sabem o que o homem gosta. Aquilo que Jesus falou, é isso aí. Satanás, tu não entende as coisas de Deus, só entende as coisas dos homens. Ele entende bem as vítimas. Eles te simulam que te enviaram os euros. Ouviu? Afinal é um recibo falso. Stober, fala. Stober é que tem, como ele está nesse mundo aí, ou dos negócios, talvez não é ele, mas seus companheiros e tal. Quando ele ver que o dinheiro entrou, te bloqueia e vai. Tem um jovem que pediu para o burlador lhe mandar saldo para fazer a transferência. E no final o burlador foi burlado. Enviou o saldo e o jovem disse que já queria mais fazer. Beatriz. O burlador foi burlado. E sabe como é que eu lhes falo? Até a mim também me mandam mensagem. Me mandam mensagem, olha aí. O teu nome foi selecionado. Não sei o que. Ainda você deu os documentos. Tu foste o selecionado na empresa X, não sei. Não fala o nome da empresa, só faz só no vácuo. Foi selecionado para esperar a tua reação. Depois você vai lhe dar o nome da empresa. Sim, dei documentos na empresa, não sei o quê. Angolata, sim, é mesmo lá. Estamos te ligar, estamos a mandar mensagem a partir da Angolata. Você se traiu.
É como os falsos profetas. Os falsos profetas, por isso eles gostam de fazer atendimento. Ele, ao te atender, você vai falar toda a sua vida. E ele vai conhecer as tuas fraquezas, os pontos fracos, aonde ele vai entrar, o que que você tem. Ok? Pai, também tem um jogo na internet, no Telegram. Muita burla aí. Meu Deus do céu. Antes de vir a Portugal, deixei o carro e o mecânico por falta de uma peça, onde fui informado que só existe a carcaça do Jeep. Viu? Seja perturbado. Isabel Gomes, eu já fui burlada com um salão em Angola. De aluguer. Afinal, não existe. Já mandei a palavra, ô Ramos. Todos vocês estão me fazendo pedido. Já orei, já determinei, já abri portas. Vocês creiam somente. Aí só tirar um print e manda para o site. E lá mostra que é verdadeiro, o que não é, viu? Há dias ligou-me um burlador fazendo passar de irmão. Dizia na hora para eu aproximar um agente local de depósito para eu depositar valor que nem estava nas minhas mãos. Percebi logo que truque, pois alguém há um tempo chorou nessa armadilha. Ouviram? Hélio disse que queria vender meu carro. Um bandido depositou cheque sem fundo e sumiu com o carro. Ai, olha só, até carro levaram. Tá amarrado. Não, vamos falar mais sério com esse assunto. Porque tem muita gente que precisa ser despertada. Hã? Tratei documentos na administração da motorizada. Só despertei quando me pediram o valor do combustível para trazer a motorizada. Ainda queriam mais. Se essa banda já te roubou, ainda tá. Eles são assim. Eles te burlam, ainda vão te perseguir. Olha, você precisa acrescentar mais um valor. Entraram agora na burla dos vistos, né? Sim, terrivelmente. Tem alguém lhe burlaram? Não nos vistos, mas na passagem. Passagem barato. No site aí, porque olha, ele transferiu afinal. Ainda lhe mandaram mensagem, olha, vamos devolver o teu dinheiro. Vamos devolver o teu dinheiro. E enviaram um cheque falso. Ou então um recibo falso. Olha, já devolvemos o teu dinheiro a mais. Viu? Quando devolveram, meteram um valor a mais. Olha, já devolvemos o teu dinheiro, já. Mas nos enganamos e foi a mais. Então nos devolve o nosso dinheiro. Eu lhe falei, não faça isso. Pode ser mentira. Vai primeiro no banco confirmar. Quando o dinheiro entrar, só assim que você vai lhe devolver o resto. Eu falei, eles burlam. E é verdade. No dia seguinte, quando foram confirmar, não, é mentira. É falso recibo. Me mandam mensagem, olha. Mas esses também já não são estrategas. Por exemplo, esses mensagens que me mandaram há dias. Eu vi, olha, já até eles também ficaram burros. Quero aumentar. Quero pagar na tua casa. Desta vez 1 ano. Tenho pagado 6 meses e olha, estou disposto agora a aumentar. Vou pagar 1 ano. Da renda da tua casa. Se fez passar de inquilino. Quer dizer, vão tentando. Eu não tenho casa que eu cobro inquilino. E mesmo casa onde está o meu inquilino, eu te conheço o número dele, que eu trato com ele. Mas eles vão lançando sempre, tem um tolo que eles vão agarrar.
Então, ele primeiro te simula. Ele me simulou assim. Agora eu quero pagar um ano de renda na tua casa. Esperou a minha reação. Se ele visse, tava a oferta bem grande. Olha, já, tá bom, pá, tá bom. Então, epa, paga mesmo, já. Depois ia simular, não sei o que, manda, não sei o que, recibo. Depois manda um falso recibo com valor a mais. Olha, senhor, epa, meti dinheiro a mais. Por favor, me devolve só aquele dinheiro. Olha o que eu lhe falei. Olha o que eu falei ao bandido. Eu lhe falei, nunca mais vais burlar na tua vida. Nunca mais. E ainda lhe falei, só voltarás a burlar se eu não descer do céu. Fugir. Eles também usam os números dos netos e vão burlar as avós que precisam de dinheiro e que é urgência. A avó pode enviar isso. E como é que eles conseguem os números dos netos? Hein, Dario? Porque o neto abandona o telefone nas brincadeiras, não? Os avós passam mal em Portugal. Dizem que perderam os telefones. E como é que eles alcançam, então? Os próprios netos é que burlam as avós. Não é assim? Ah, disse que é novo número. Ok, entendi. Em Moçambique ligam a chorar, a dizer que o teu parente acidente. Manda já dinheiro, é urgente. Estava a precisar sair. Tem golpista paciente, cria uma amizade e depois de muito tempo diz que vai ajudar a pessoa a ganhar mais dinheiro e quando vai ver a tranca, o dinheiro da pessoa e nem responde mais. Oh, meu Deus. Dizem que perderam o telefone, perderam o número, tiraram a foto do neto no Facebook, vai usar a emoção para pedir 2.000 euros que já vão devolver depois ou amanhã. Eu já fui burlada na praça em 2021, na Mamá Gorda, na estalagem, aqueles jogos de caixa de fósforo. Tens que adivinhar qual é a caixa cheia, sem dar dinheiro, ou eu onde estava. Quando paguei todas as caixas, estavam vazias. Me burlaram 10.000, era para comprar arroz. Voltei sem nada em casa, só me restou 100 que paguei. Cheguei a casa, só dormi, nem consegui falar nada. Ah, stop, velho. Esse burlador só antigo. No tempo do rock, um namorado fantasma que tinha relação online com a minha prima enganava sempre no Facebook minha prima e dizia que é empresário. Depois de um tempo, marcou a data de Lobolo e inventou que estava a caminho, saindo de outra província. Nesta viagem, burlou os pais da namorada, muitos milhões, alegando ter avaria e o gero nunca foi visto. Até, até os sogros foram burlar. Olha, tem muito feitiço na terra. Como assim? Na época, a minha mãe estava internada. Ligaram falando que era do hospital, que a minha mãe tinha que fazer um exame às pressas. Com certeza era bandido dentro do hospital.
falou até o que a minha mãe tinha na época. Eles mexem com o nosso emocional. Ô Jackson, essa aqui é muito foda. Libolo, você que é angolano, é alambamento. Tá ligado? Muitas histórias, pô. Moçambique também tem muita burla. Usa mulheres bonitas para fazer namoro com homens hum, mais velhos. Maioria e mulher que vive em outro país e ficam meses a falar com ele. Depois roubam 40 mil euros para estudo ou viajar para ela. Hã? Depois, já sabe, mestre, aconteceu isso aqui na Holanda. Mas esse também que envia 40 mil euros é quem mais então? Isso tudo para quê? Para a namorada. Mandaram mensagem a dizer que é o pastor Luiz e diz que a conta foi bloqueada e tinha que pagar a conta dele. Liguei a minha irmã, minha cunhada, ela disse que era outra pessoa. Estás a ver como é que é? Não é brincadeira, não. Os indianos em Portugal ou Inglaterra ligam, dizem que ganhaste dinheiro e que tens que mandar uma quantia para te mandar o dinheiro que ganhaste. Albertina Paulo, fui burlada numa agência de viagem, 3 mil euros. Ouviu? Vocês que estão aqui só vão ser burlados mais quando vocês quiserem. Isso tudo que vocês estão a ver aqui. Quem ainda não foi despertado, isso é um grande despertamento. O mais caricato é que dos sogros foram burlados pelo, pelo chefe. Não, estou a ver. Olha, o carro está variado. Eles estão ansiosos de ver o quem. Quando mandaram dinheiro, o homem sumiu. Estão a ligar no desligar. Como é que é? Jackson, esses teus parentes, como é que reagiram com a filha deles? É confuso. É verdade, Neca. Despertamento. Não caia nisso, não. Na China também, Catarina, tem muita burla. Chegasse em casa, o telefone desligou, tentava ligar, estava a estragar. Voltei lá como policial e me deram todo o meu dinheiro e não acreditaram que eu tive coragem de vir com polícia. E lá tem muito medo da polícia. É muito forte. Sister Elfie, hi. O país com o maior golpe do amor é o Brasil. É incrível que as pessoas chegam até a fazer dívidas para enviar a namorada ou namorado fantasma. É verdade. Até hoje não vê mais onde passa o dinheiro dos pais. Estão bem decepcionados.
Estou a vir. Estou no caminho. Já vou chegar. Epa, o cara variou. Meus sogros, eu preciso sair daqui com urgência. Eu preciso sair daqui. Preciso de um valor. O mecânico está a pedir X. Os sogros transferiram a massa. O homem andou. Quando voltaram a ligar, esse número está desligado. Não é possível te atender agora. Quando chegaram em casa, não era Samsung, mas sim Samsung. Dinheiro que vira papel, ouro que vira ferro. Não é brincadeira. Hein? Você compra o ouro na rua. Quando chegar em casa, é por quê? Por ferro. Não, mas está mesmo a brilhar é ouro. Hã? Hein? Não é brincadeira não, pá. Nicolau, falso ouro. Você tá vendo mesmo que está a brilhar? Esse que fazem venda de diamante. Muita gente compraram diamante falso. Outra vez dei boleia a um homem, eu não sabia que era burlador. Eu aflito por emprego para o meu cunhado. Paguei tudo que era para pagar no tocante os documentos e exames médicos. Quando o cunhado foi para tal empresa, é quando a máscara cai. A última minha transferência de 2.000 euros foi na conta errada. Como assim? Não pode. Você que está doente, seja curado. Amém. Mas logo temos a nossa live da colheita e os humanos são chamados para participarem da grande colheita. Vamos para a África. Grandes sinais estão a acontecer. Aqui não tem doentes? Aqui? Não, não tem. Na África que tem doentes. Meu Deus. Na verdade aqui tem muitos doentes, mas todos estão bloqueados. Não querem vir para serem curados. Ana da Silva, disse o quê? Stess, diga que já mandei a palavra para ela. Ah, fala inglês afinal. Mas logo, na grande concentração de fé e milagres, Deus vos abençoe. Mas logo nos encontramos. Tchau.